Olá, tudo bom com vocês? Bom dia, galerinha. Bom, gente, nós mais uma vez estamos aqui e estamos agradecendo a Deus por esse privilégio, não é? De estar mais uma vez aqui. Eu aqui e vocês aí, tá certo? Então, nós vamos começar hoje com oração, tá certo? Nós vamos juntar as mãozinhas, do jeito que vocês oram em casa, tá? E a gente vai agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos deu, tá certo? Vamos com a tia Elilde? Bora lá! Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor nos concedeu, pelo amanhecer, meu Deus, e por esse privilégio de estar mais uma vez aqui, Senhor. Ah, meu Deus, agradecendo por mais este dia. Deus, estamos aqui a te pedir que o Senhor venha abençoar a cada família, Senhor, a cada família de cada criança já aqui representada. Abençoa, Senhor, a cada professor, Pai amado, a cada direção, Senhor, e nos ajuda mais um dia, porque nós estamos aqui, porque Tu nos desse esse privilégio e estamos te agradecendo por mais uma vez. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém? Amém, que bom. Bom, meus amores, hoje nós temos aula de geografia, temos reforço, temos empreendedorismo, tá certo? Então, geografia, vocês irão fazer as páginas 43 e 44, tá certo? 43 e 44. O assunto de hoje de geografia é a hidrografia do Brasil. Hidrografia do Brasil, tá certo? Hidrografia do Brasil. Reforço, nós vamos fazer a página 96, tá certo? Reforço 96. Nós vamos também fazer oficinas de negócios, que está na página 19 até a 21, tá? E o nosso assunto hoje é empreendedorismo. Valeu? Empreendedorismo. Hoje nós vamos começar com geografia, como sempre vamos começar com geografia, tá certo? Bom, nós vamos falar sobre a hidrografia do Brasil, tá certo? Nós vamos ver o que é hidrografias, oceanos, que é litoral, tá certo? Vamos conhecer a parte dos rios e assim por diante, tá certo? Então, agora nós vamos saber o que é hidrografia. O nome que a tia tá gaguejando que só, mas o nome é hidrografia, tá certo? E o que é hidrografia? É o estudo das águas de um determinado espaço, como as dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos, tá certo? Isso é hidrografia. Então, os oceanos e os mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes, tá certo? O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, ok? Então, o que é litoral? Litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil, ele tem uma imensa área litorânea, tá certo? A costa brasileira, ela vai do Amapá até o Rio Grande do Sul. E os rios são correntes naturais de água doce que tomam direção do mar, de um outro rio ou de um lago, tá certo? Então, essa é a nossa hidrografia, tá certo? Então, nós sabemos que o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, não é isso? O que é hidrografia? É o estudo das águas de um determinado espaço, como os oceanos, os mares, dos rios e dos lagos, tá certo? E aí, nós vamos conhecer agora as partes de um rio. Quem já ouviu falar nas partes de um rio? Eu acredito que algumas partes a gente já ouviu falar no terceiro ano, mas vamos falar agora um pouco mais dessas partes, tá certo? Então, as partes do rio são nascentes, margens,
afluentes, leito e foz, tá? Mais uma vez, as partes de um rio são nascentes, margens, afluentes, leito e foz. E o que é nascente? É onde nasce o rio, né? A gente já começa mais a entender, porque nascente é onde nasce o rio, é o lugar onde o rio nasce, tá? Esse é a nascente. E o que é margem? Margens são terras laterais que são banhadas pelos rios, tá? Então, margens são aquelas terras que ficam na lateral, tá? Banhado pelo rio. E o que é afluentes? Afluentes é rio que despeja suas águas em outro rio principal. Afluentes, tá? Leito. O que é leito? É o percurso por onde as águas do rio passam. Então, leito é o percurso por onde as águas, elas passam, ok? Foz. O que é foz? É o lugar onde o rio despeja as suas águas, certo? Então, nascente, onde nasce o rio. Margem, são até aquelas terras laterais que são banhadas pelo rio. Afluentes, são o rio que despeja suas águas em outro rio principal, tá certo? Leito é o percurso por onde as águas passam. Foz é lugar onde o rio despeja suas águas, tá certo? Então, os rios que nunca secam, eles são chamados de perenes, tá? Então, existem rios que nunca secam, tá sempre com água. Então, esses rios, eles são chamados de perene. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar, tá? Mas também existem aqueles rios que secam em uma determinada época, tá certo? Existe também um rio que em uma determinada época eles secam, tá certo? E esses rios que em uma determinada época secam são chamados de rios temporais, tá? Em geral, esses rios, eles nascem no interior do continente e lá eles mesmos desembocam, tá? Então, nós temos aqui os rios perenes, que são aqueles rios que nunca secam, tá? Nós temos também os rios temporários, que são aqueles rios que secam. Numa determinada época, ele tá secando, tá certo? E aí, ao conjunto dessas terras, tá, drenadas por um rio, chamamos de bacia hidrográfica. Então, se eu perguntar o que é uma bacia hidrográfica, é o conjunto de terras drenadas por um rio, tá? Nela ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes, tá? No Brasil, as principais bacias hidrográficas são Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e a Bacia Hidrográfica do Rio da Prata, tá certo? Então, nós temos aqui as 4 principais bacias, tá certo? Hidrográficas. Então, a do Tocantins, a do São Francisco, a da Prata e a do Amazonas, tá certo? São essas 4 principais bacias hidrográficas no Brasil. Além destas bacias que nós vimos, são encontradas ainda bacias costeiras ou secundárias, tá certo? Além dessas bacias que nós vimos agora, existe também as bacias costeiras ou as secundárias, certo? Nós vamos falar agora sobre lagos e as lagoas, tá bom? Então, os lagos. Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagos naturais, tá certo? Aqueles naturais da natureza, que são formados por fontes naturais, vinda de um olho d'água, tá certo?
ou um desvio de um rio. Então a gente tem lagos naturais, que são aqueles formados por fontes naturais, tá certo? Vinda de um olho d'água ou desviado de um rio. Esses são os lagos naturais. Mas nós temos também os lagos artificiais, que são justamente aqueles construídos pela ação humana para obter algum progresso, ok? Então, os lagos artificiais, eles são construídos pela mão do homem, tá certo? Para obter algum progresso. Então, o homem, ele constrói esse lago artificial. Muitas vezes não tem tanta água na agricultura, e aí eles constroem esses lagos, tá certo? Por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para se ter uma fonte, né, geradora de energia elétrica, possui um grande lago artificial, tá certo? Então, na barragem de Sobradinho, que foi construída, né, no intuito de ser uma fonte, né, de energia, tá certo? Ela possui um grande lago artificial, tá certo? Em um dos seus lados. Então, outro tipo de construção artificial também é o açude. Nós temos também o açude, né, que é destinado a represar a água dos rios, né, das levadas ou da própria chuva, tá? Para ser utilizada na agricultura, na indústria ou abastecer alguma povoação, tá certo? Então, nós temos aqui um exemplo da barragem de Sobradinho, não é isso? Que ela foi construída para se ter uma fonte geradora de energia. Porém, em um dos seus lados possui um lago artificial, né? Ele possui um lago artificial, que é outro tipo de construção artificial, ou seja, o açude, tá bom? E aí, a gente sabe que os açudes, eles são feitos, construídos por ação humana, tá certo? E aí, muitas vezes, esse açude, a água, ela vem da própria chuva, ok? A água, e essa água que entra nesse açude, o que vai acontecer? Vai servir para a agricultura, para a indústria e também para grandes povoação, né? Um lugar onde moram algumas pessoas, tá certo? Então, é para isso que esse açude, ele é construído, tá bom, meus amores? Nós também é possível encontrar água nos lençóis freáticos. O que são os lençóis freáticos? Alguém lembra lá de ciências? São formados, os lençóis freáticos, eles são formados pela água que entra pelo solo, tá? E passa por várias das suas camadas, até formar um reservatório de água no subsolo. Então, os lençóis freáticos, eles são formados pela água, tá? Que entra pelo solo e passa por várias das suas camadas, várias camadas do solo, até formar um reservatório de água no subsolo, embaixo, tá certo? As várias camadas do solo pelas quais as águas passam, filtram, tá? A água, ela passa e filtram. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável. Por quê? Porque quando a água, ela passa por várias camadas do solo, né? Então essa água ela começa a ser filtrada. Então sendo assim, desta forma, essa água ela é considerada potável. O que é uma água potável? Quem já ouviu falar em água potável? Me falem, minha gente. Você já ouviu falar em água potável? Claro, né? Que nós já vimos falar em água potável. Então, água potável é aquela própria para o consumo humano. É aquela que nós podemos usar, que nós podemos beber, né? Por isso que os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local.
né? Então, é muito importante os lençóis freáticos. É aquilo que a gente falou numa aula passada sobre os agrotóxicos, que muitas vezes é usada, muitas vezes é usado, né? E aí o que vai acontecer? Vai acabar com o nosso lençol freático, né? Então, assim, os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes, criança, são as únicas formas, tá, de se obter água em um determinado local, tá certo? Então, a forma mais comum de se obter água, tá, no lençol freático é abrindo poços artesianos e construindo cisternas, tá certo? Então, a forma mais comum, né, que a gente sabe de se obter água em um determinado local, o que é que acontece? É abrindo poços, tá? Poços artesianos e construindo cisternas. É por isso que a gente precisa, a gente fala muito nesses agrotóxicos, né? Que o agricultor usa muito. E muitas vezes isso está prejudicando a nossa saúde, né? Está prejudicando os lençóis freáticos, a água potável a qual a gente usa, a qual a gente toma, não é verdade? Então, muitas vezes esses agrotóxicos eles são utilizados de maneiras erradas. E aí acabando com os lençóis freáticos, contaminando as águas, né, dos lençóis freáticos. E aí, como é que a gente vai ficar? Por isso que é muito importante ter cuidado nesses agrotóxicos, tá certo? Gente, há uma preocupação, tá certo? É uma preocupação constante com os lençóis freáticos, como eu falei. Porque eles podem ser poluídos, tá? Pelo uso incorreto dos agrotóxicos, foi aquilo que eu falei. Então, há uma preocupação muito grande com esses lençóis freáticos. Por quê? Porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto justamente desses agrotóxicos, tá certo? Na agricultura e pelos resíduos da mineração ou de algumas atividades industriais. Então, essa preocupação ela é muito grande por conta justamente desse veneno chamado agrotóxico. Então, o desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto o lençol freático, tá certo? Visto que diminui a capacitação de infiltração do solo. Então, há um problema muito grande, tá certo, nesse desmatamento, e a gente sabe que o que mais tem hoje é esse desmatamento, né? A gente sabe disso, que o povo agora tudo quer desmatar a floresta. Então, fazer queimadas, tudo isso é um problema, porque pode tornar extinto, ou seja, pode acabar esse lençol freático, o qual, certo, gera água, o qual filtra a água, justamente essa água potável que eu e você toma todos os dias, tá bom? Então, há essa preocupação constante, tá? Com os nossos lençóis freáticos, né? Aquela água que fica no subsolo. Tá certo, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de geografia, tá certo? Foi a nossa aula de geografia, ó, o livro de geografia. E nós vamos agora ver o exercício que nós vamos fazer, tá bom? Nós vamos começar com a página 43, certo? Página 43, que o primeiro quesito diz assim: observe as características apresentadas abaixo, pesquise e escreva a resposta correta. Parte do oceano que banha os continentes. Quais são a parte do oceano que banha os continentes? Letra B, água própria para o consumo humano. Qual é o nome dessa água? Um lago pequeno. Corpo hídrico artificial. Né? Aquilo que o homem faz. Como é o nome? Segundo quesito,
Complete as frases utilizando o grupo de palavras do quadro. Aí eu tenho dois grupos, um grupo no quadrinho lilás e um grupo no quadrinho verde. No quadrinho lilás diz rio, correntes, riachos. No verde, oceanos, salgadas e mares. Então, letra A, vocês vão completar com os espaços, tá certo? Letra B, também irão completar com os espaços, utilizando as palavrinhas dos quadros, que é do quadrinho roxo e do quadrinho verde. Terceiro quesito, observe as fotos a seguir e identifique os objetos de estudo da hidrografia que estão sendo representados. Então, eu quero saber como é que se chama essas figuras aqui, ó. Tá bom? Vamos para a página 44. Vamos lá, 44. Quarto quesito. Observe a ilustração e localize as partes de um rio, escrevendo o nome de cada uma no lugar correto. Então, aqui eu tenho um rio e você vai colocar o nome, tá certo, da parte dos rios. Quinto quesito. Em sua opinião, qual é a importância dos açudes para as regiões mais secas, como a região Nordeste? Escreva abaixo. Então, você vai dizer por que é tão importante construir açudes, né? Por que é tão importante construir cisterna nos lugares mais secos. Sexto quesito. Observe a tabela abaixo e encontre a resposta de acordo com os códigos. Então, aqui eu tenho os códigos, que está aqui, ó. Tá certo? Aí eu tenho a letra A. Os rios que nunca secam são chamados de... Os rios que secam em determinados períodos são chamados de... Aí você escreve. Sétimo quesito. Pesquise e responda. Qual é a origem do nome do Oceano Atlântico? Tá certo? Então, qual é a origem desse nome? Letra B. Qual é a maior bacia hidrográfica do planeta? Letra C. Qual é o principal rio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco? Letra D. Como também é conhecido o Rio São Francisco? Como é que também chamado o Rio São Francisco? Esse aqui foi o nosso livro de geografia, tá certo? A tia vai agora para o livro de reforço, tá bom? Reforço. Para o livro de reforço. Vamos lá ver o que é que nós vamos fazer no livro de reforço, né? Vamos lá. Gente, ó, na página 95, que é a continuação da página 96, tem uma música, né, que diz assim, é uma música de Luiz Gonzaga, tá certo? Que chama-se Riacho do Navio. Vamos ver se a gente canta. Vamos cantar junto, bora? Eu e você, você e eu. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue cantar isso tudinho. É conhecida. Eu acho que os pais de vocês conhecem, mas a gente vai cantar junto, tá? Riacho do Navio, corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer uma caçada, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chocalho e acordar com a passarada. Sem rádio e sem notícia nas terras civilizadas, sem rádio e nem notícia das terras civilizadas. Tá certo? Cantei. Tá bom? Mas aí cada vocês vão cantar mais bonito. Tá bom? Isso aqui é Riacho do Navio, Luiz Gonzaga. Vamos lá. Primeiro quesito. Escreva
nos retângulos os nomes das partes de um rio. Você vai escrever nos retângulos o nome das partes de um rio. Aquelas partes que eu falei para você, tá certo? Segundo quesito, siga as setas e descubra como chamamos o estudo das águas de um determinado espaço. Você vai seguir as pecinhas e vai escrever. Terceiro quesito, observe a imagem. Esse rio é perene ou temporário? Explique sua resposta. Então, aqui está uma imagem, tá certo? De um rio. E aqui eu quero saber se ele é perene ou se ele é temporário. Se for perene, você vai explicar porque ele é perene. Se for temporário, você também irá explicar porque é temporário, tá? Quarto quesito. Escreva V para verdadeiro e F para falso nas afirmações. As principais bacias hidrográficas são a do rio Amazonas, do rio Tocantins e do rio São Francisco e a do rio da Prata. A água potável não é própria para o consumo. Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões, tá? V ou F. Quinto quesito, leia a informação e complete os quadrinhos com a resposta. São construídos pela ação humana. O que é que são construídos pela ação humana? Você vai escrever. São formados por fontes naturais. Aí também você vai escrever, tá certo? Esse foi o quinto quesito e o último do livro de reforço, tá bom? Livro de reforço. Gente, nós vamos agora para a oficina de negócio, tá certo? Vamos para a oficina de negócio, certo? E aí o nosso assunto de hoje, como eu falei no início da aula, é sobre empreendedorismo. Vocês vão saber o que é empreendedorismo, quais as características de um bom empreendedor, tá certo? Mas vamos lá ler com a tia na página 18. Vamos abrir? Empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto, tá certo? Que pode ser técnico, científico ou empresarial. Esse termo tem origem na palavra empreender, que significa realizar, fazer ou executar, tá certo? Então, empreendedorismo, ele vem da palavra empreender, que significa fazer, executar ou realizar, tá bom? Vamos ver quais são as características de um empreendedor. Vamos lá. O sucesso de uma empresa depende muito do perfil do empresário. O empreendedor nato tem um conjunto de características indispensáveis. Tem coragem para aceitar risco, é otimista e possui um desejo grande de ser protagonista. Então, o que significa? Então, um empreendedor, ele tem que ser otimista, tá certo? Ele não pode ter medo de correr risco, tá certo? Ele se arrisca, ele é otimista, ele acredita, tá certo? E o desejo dele é ser protagonista, ou seja, o desejo dele é estar na frente, tá certo? Então, essa é uma das características de um bom empreendedor. O empreendedor precisa fazer uma coisa em que ele acredita. Então, o empreendedor precisa fazer uma coisa em quem ele acredita. Tá certo? Uma coisa em que ele acredita. Veja algumas habilidades comportamentais indispensáveis para quem quer empreender. Então, nós vamos ver algumas habilidades de comportamento para quem quer ser um bom empreendedor. Então, para quem quer ser um bom empreendedor, para quem é otimista, para quem não tem medo de correr risco, para quem quer ser sempre o protagonista, estar na frente do negócio. Então, nós temos aqui algumas habilidades para tais pessoas. O bom empreendedor, ele tem que ser criativo,
Criar, tem que ser criativo. Ele tem que saber ser líder, ou seja, liderar, tá certo? Estabelecimento de meta, ele tem que estabelecer as suas metas, né? Escrever no papel. Ele orientação para o futuro, ele precisa ser orientado, ter orientação para o futuro, para o que vai acontecer mais lá na frente. Ele precisa ter iniciativa. Ele precisa ter comprometimento, sabe? Tem que ser alguém comprometido, né, com aquilo que faz. Tem que ter coragem para correr risco. Tem que ter coragem. Se a gente não tiver coragem de correr risco, a gente não vai conseguir fazer nada. E ter perseverança, sabe? Acreditar, perseverar, não desistir. Tá certo? Essas são as características de um bom empreendedor, sabe? Aquela pessoa que acredita, que não tem medo, que arrisca, sabe? Que é bem otimista. Esse é um bom empreendedor, tá certo? Nós temos aqui a página 19, que o primeiro quesito é: complete os quadrinhos com vogais e descubra os nomes dos tipos de projetos existentes. Que eu tenho, né, a cruzadinha, você vai completar com vogais, tá certo? Segundo, ligue a palavra em destaque ao seu significado correto. Então, empreender é traçar metas e depois descartá-las. Empreender é desfazer-se de seus sonhos. Empreender é realizar, fazer ou executar. Aí você vai ligar para uma dessas, tá? Página 20. Página 20, né? Terceiro. Pinte os retângulos que apresentam características indispensáveis a um bom empreendedor. Então, coragem, otimismo, injustiça, criatividade, orgulho, liderança e perseverança. Você vai pintar só aquela que apresenta uma característica de um bom empreendedor, tá certo? Quarto quesito, leia. Vou ler junto com você. Não existe empreendedor que não exerça sua autonomia para tomar as decisões relacionadas com o seu negócio, né? Então, o que é que você vai fazer? Pesquise e escreva abaixo o significado da palavra em destaque no texto. Então, você vai pesquisar o que significa autonomia e você vai colocar no espaço abaixo, tá? Quinto quesito, lê o texto com atenção. Vamos ler com a tia? Bora? O sonho de Maria da Paz foi sempre obter a sua própria empresa. Desde os seus 18 anos, trabalhava em uma loja de calçados na sua cidade, no interior de Fortaleza. Da Paz, como era carinhosamente chamada pelos amigos, não mediu esforços para que o seu sonho fosse realizado. Mesmo passando por dificuldades financeiras, nunca deixou de poupar 5% do seu salário ano após ano. Um dia surgiu a grande oportunidade. O seu patrão não poderia mais continuar à frente